Muito bem, então, dando sequência então à correção da prova do Enem de 2024, agora iniciamos com as questões de nível médio, né? Lembrando que nessa prova de 2024 a gente já resolveu um bloco de 11 questões consideradas de nível fácil, né? E agora vem as questões de nível médio, tá? Lembrando que são 17 questões de nível médio e que devem ser feitas, ou seja, 11 mais 17, então das 45 espera-se que pelo menos 28 questões, né, sejam resolvidas, tá certo? Então vamos a ela então. Questão 136, que na verdade trata-se da primeira questão da prova, né, que é a questão 136, é a primeira questão, então é uma questão de nível médio. O tamanho mínimo que a visão humana é capaz de visualizar sem o uso de equipamento auxiliar é equivalente a 100 micrômetros, onde 1 micrômetro vale 10 a menos 3 milímetros. Uma estudante pretende visualizar e analisar hemácias de sangue humano que medem 0,07 milímetros de diâmetro. Ela adquiriu um microscópio óptico que tem uma lente ocular que amplia em 10 vezes a imagem do objeto em observação, e um conjunto de lentes objetivas com essas capacidades de ampliação. E aí aqui a gente tem 5 tipos de lentes, né, que permite a ampliação, né, objetiva além, né, do que o microscópio já consegue fazer, que é ampliar em 10 vezes. Bom, que estão chamando aqui de lente ocular, tá? A lente ocular do próprio microscópio. O funcionamento desse microscópio permite o uso da lente ocular sozinha, ou a combinação dela com uma de suas lentes objetivas, proporcionando nesse caso um aumento de sua capacidade de ampliação final, que é dada pelo produto, esse item aqui é importante, produto entre as capacidades de ampliação da ocular e da objetiva. A gente já sabe que tem um produto disso, tá? Essa estudante pretende selecionar lente objetiva de menor capacidade de ampliação. Menor capacidade de ampliação. Que permita, na combinação ocular, visualizar hemácias do sangue humano. A lente objetiva a ser direcionada pela estudante é a... Então, turma, aqui acho que o mais importante é esse início aqui que diz que a visão humana é capaz de visualizar sem o uso do equipamento, né? Algo equivalente a 100 micrômetros. Como cada micrômetro vale 10 a menos 3 milímetros, essa informação tem que ser utilizada. Então a gente tem aqui 100 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 3, vou melhorar aqui, milímetros, tá certo? Lembrando que 10 a menos 3 é 1 dividido por 1000, tá? Então isto é, na verdade, 1 dividido por 1000, cancelamos 2 zeros aqui, conclusão, isto é 1/10, ou 0,1 milímetros. Então, o que é esse 0,1 milímetros? É exatamente a capacidade humana de visualizar um objeto sem o uso do equipamento, tá certo? Bom, então, o que a gente tem nesse instante? Uma hemácia de 0,007 milímetros, né? Perceba então que é importante essa informação em milímetro, porque a hemácia está em milímetro, então é por aí. Bom, o microscópio nos permite uma ampliação de 10 vezes, e aí vem a lente, né? A lente escolhida vai ter que permitir
pelo menos, né, essa visualização, que nesse instante, ou seja, do ponto de vista prático, eu coloquei igual aqui, né, mas não seria nem o sinal de igual, seria o sinal de desigualdade, né, porque é pelo menos. Mas se utilizar o sinal de igual aqui, tudo certo, né? Então, nesse instante, a gente quer que isso aqui seja maior ou igual, né? É isso, né? Então, essa é a lógica da desigualdade. Ó. Então, esse resultado que está aqui, ele tem que ser maior ou igual ao mínimo, que é 0,1. Tá certo? Então, do ponto de vista prático, é tentar identificar quem é o L, que multiplicado por 10, que multiplicado por 7 milésimos, nos leva a pelo menos 0,1. Tá certo? Então, do ponto de vista prático, ó, isso que está aqui me leva para 0,07, multipliquei por 10, né? Vezes L, que tem que ser maior ou igual a 0,1. Portanto, ficou fácil, né? Então, L a gente trata como se fosse uma equação. Então, isto é 0,1 dividido por 0,07. Isto, em termos práticos, corresponde a, se você não quiser transformar em frações decimais, fica mais fácil, né? Ou seja, em fração, né? Então, o decimal 0,1 é um décimo, dividido por 7 centésimo. Divisão de fração, a gente conserva a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Isso aqui vai me permitir cancelar esse 10. Então, o que me interessa do ponto de vista prático é algo em torno de 10 dividido por 7. 10 dividido por 7, que representa então o tal do L, né? Então, o L, de novo aqui, né? A lógica aqui é enxergar que a minha lente, então, ela tem que ser maior ou igual a 10 sétimos. Né? E isso, então, nos permite dizer que a lente tem que ser maior, que é 10 sétimos. 10 dividido por 7. 10 dividido por 7 dá 1, resto 3, 34. 4 vezes 7, 28, resto 2, 0 automático, 2. Aqui já conseguimos enxergar, né? Inclusive as lentes que estão aqui, né? Não estão trabalhando com mais de uma casa, né? Então, 1,42. 1,42, lente 1 consegue porque é 2. 10 consegue, 15 consegue, 1,1 não. 1,4 não, porque 1,4 é menor que 1,42. Tá? Então, qualquer uma dessas três lentes aqui consegue. Entretanto, nós vamos pegar qual? A menor capacidade de ampliação. Isso, óbvio, que tem a ver com a relação de preço, né? Algo do tipo. Então, com certeza, entre essas três, a que me dá a menor capacidade de ampliação é a lente 1, né? Que permite 2 vezes. Então, a lente 1 é a alternativa A. Então, vejam que essas questões médias, elas exigem um pouquinho mais de cálculo. Tá? Então, aqui, por exemplo, trabalhou o sistema métrico, né? A ideia de micro 10 a menos 6, né? Mili 10 a menos 3, né? Em que o micro, na verdade, é 10 a menos 3 milis, né? Ou seja, 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. Então, aqui a gente acaba tendo uma questão de nível médio que se utilizou aí de notação científica, um pouquinho de sistema de base, né? Potenciação, é isso. Então, essa foi a primeira questão de nível médio. Daqui a pouco seguimos para a próxima.